Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto. Nosso tema de hoje é o meu testemunho de vida, a minha história de vida, tá? Então, você que já conhece o nosso canal, nunca falei da minha história de vida, nunca falei do meu testemunho aqui, você tem visto o meu vídeo, nunca falei nada sobre mim, mas hoje eu estou falando sobre a minha história de vida, tá? Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, dá like, aperta o sininho e inscreve nesse canal. Tem muitos vídeos aqui nesse canal, no YouTube. O nosso canal chama Propósito Sem Opressão, tá? Você vai entender de onde veio esse nome, porque a nossa história de hoje, a história que eu vou contar tem a ver com isso, tá? Então, eu vou falar da minha história de vida, o propósito de nós abrimos esse canal, ok? Nós registramos esse canal no YouTube e compartilhar algumas coisas que Deus tem nos instruído para fazer. Você vai entender qual é o motivo. Nós não estamos aqui para ser famosos, para ganhar dinheiro, nós estamos aqui para cumprir um propósito, ok? Então você vai entender um pouco hoje de onde veio esse propósito, tá? Então, dá um like, aperta o sininho, encaminha esse vídeo para mais pessoas. Você que está do outro lado, que talvez esteja assistindo também pela primeira vez, você pode perguntar, mas por quê? Qual é a razão de eu acompanhar, ouvir história desse camarada? Quem é ele? Por que eu tenho que ouvir? Ok? Então, é isso que eu vou começar a compartilhar aqui. Eu, em particular, uma das coisas que eu mais gosto é ouvir história de vida de pessoas, tá? Saber de onde vem aquilo que ele compartilha, aquilo que ele fala, qual é a fonte de onde ele bebe, ok? Então, uma das coisas que eu mais faço, a maioria de livros que eu leio sobre pessoas, são biografias, história de vida das pessoas. Eu me encanto com a história de vida de pessoas. Eu não escuto as pessoas só por escutar e tal. Preciso saber qual a história de vida da pessoa. Hoje, na modernidade, nós temos muita dificuldade. Quantos inscritos ele tem? Quantas visualizações ele tem? Senão, não vou ouvir. Às vezes, o cara não tem muita coisa relevante assim para compartilhar. Mas muitas pessoas valem visualizações, like, inscrição, enfim. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre a minha história de vida. Por que eu estou falando de vida? Eu sou tão importante assim? Não me julgo tão importante. Eu julgo um filho de Deus que tem um propósito e que vale muito para Deus, ok? É assim que eu me vejo. Não me vejo melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Apenas sou gente, pessoa com uma história interessante, porque Deus me fez com um propósito para que eu viva um propósito. Como você que está do outro lado, você tem um propósito de vida e Deus espera que você viva esse propósito nele, ok? Você entenda qual é o seu propósito e vive esse propósito para impactar essa geração, impactar essa sociedade, impactar pessoas onde quer que você esteja, ok? Esse é o primeiro ponto que Deus espera de nós, tá? Nós como cristãos, basicamente nós precisamos viver nosso cristianismo com honestidade, com sinceridade, com impacto. Não só no ambiente cristão onde você está, mas na sua igreja, enfim, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, qualquer lugar onde você esteja, que você possa levar chama de Deus para esse lugar. Afinal das contas, nós somos sal da terra e luz do mundo, ok? Então, dá um like, aperta o sininho e inscreve nesse canal. Assim o YouTube vai poder recomendar o nosso vídeo para mais pessoas. Então, bora lá sem demorar, ok? Quem sou eu? Por que eu estou gravando esse vídeo? Por que você deve ouvir esse testemunho? Então, eu vou começar agora. Obviamente, o meu nome é Roberto. Meu nome completo é Roberto Naquade, ok? Eu nasci num país chamado Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um dos 5 países na África que fala português, ou que foi ex-colônia de Portugal no continente africano. Tem Guiné-Bissau, Angola, São Tomé, Portugal, aliás, São Tomé, Cabo Verde, Timor-Leste, todos esses países foram
colônia de Portugal na África, ok? Normalmente você que conhece o nosso vídeo, que já assistiu em algum momento, eu começo a falar desses países, porque o nosso trabalho é focado para esses países, voltado para esses países, obviamente Portugal e Brasil também, mas principalmente esses países que foram ex-colônia de Portugal. Guiné-Bissau tomou independência na década de 70, ok? Todos os países da África, porque até então eram conhecidos como colônias ou território ultramarino português, ou seja, há países, províncias portuguesas na África. Guiné-Bissau, país onde eu nasci, até pouco tempo, até a independência, era chamado Guiné Portuguesa, ok? É uma província de Portugal, até tomar a nossa independência. Então, eu nasci nesse país pequenininho, chamado Guiné-Bissau, que fica na África Ocidental, ali no porção norte, parte norte, acima do Equador, um país minúsculo, pendurado no oceano, na África Ocidental. Então, eu vim de lá. De lá que eu saí e vim para o Brasil. Eu moro aqui no Brasil há 20 anos, um pouco mais de 20 anos, tá? E vim para estudar, mas eu vou falar isso detalhadamente. Então, antes de falar de mim, em particular, primeiro eu vou contar, começando com os meus pais. Eu vou voltar lá há 65 anos atrás, para você poder entender como eu vim parar no Brasil, por que eu estou no YouTube compartilhando aquilo que eu tenho compartilhado com vocês, tá? Então, obviamente, as histórias dos nossos pais, eles nos marcam, ele tem a ver com a nossa vida. Há 65 anos atrás, a minha mãe nasceu e cresceu no sul de Guiné, bem no sul da Guiné, e ali ela cresceu como qualquer menina do seu tempo. A minha mãe, com 15 a 16 anos, uma adolescente, ajudava nas tarefas de casa, ajudava os pais, e com grupos elas saíam para fazer afazeres delas e tal, para fazer aquilo que ajudasse os seus pais em casa. Então, sempre foi assim. Num belo dia, elas saíram, foram fazer as coisas delas. Ao regressar, como sempre eles faziam, eles paravam no rio, tomavam banho ali, brincavam e voltavam para casa. Assim também aconteceu nesse belo dia, ok? Voltando seus afazeres, pararam no rio para tomar banho, tomou banho ali. De repente aconteceu algo inusitado que naturalmente não dá para explicar. Então, assim, a minha mãe, contrariando toda explicação natural, um crocodilo passando por todo mundo, foi especificamente atacar a minha mãe. Então, atacou a minha mãe. Nós estamos falando de um crocodilo de aproximadamente 2 metros de comprimento ou mais, ou 4 metros. Nós não podemos precisar exatamente, mas entre 2 a 4 metros de comprimento, de toneladas provavelmente quase 1 tonelada de quilo, porque mordida de um crocodilo daquela espessura, daquele tamanho, ele ataca e dilacera uma zebra, um boi, qualquer outro animal de grande porte. Imagina a minha mãe com 15 anos de idade, uma menina, a minha mãe sempre foi magrinha e tal, com 15 anos de idade, dilacerou praticamente a minha mãe, quebrando o fêmur dela, deixando marcas em todo o corpo. Uma menina de 15 anos, então foi uma tristeza na região onde ela nasceu, cresceu. Na aldeia inteira foi uma tristeza, porque o rio foi tomado de sangue, todo mundo apavorado, saíram correndo, todo mundo julgou, praticamente todo mundo tinha certeza de que a minha mãe estava morta. Mas assim foi tirada do rio inconscientemente, levada para casa com fêmur quebrado, corpo todo dilacerado de dentes do crocodilo, conseguiram salvar. E foi levado para casa, mas ninguém dava nada, tinham que fazer, cuidar dela e tal. E assim a minha mãe recebeu todo o cuidado necessário. Em alguns meses, ela foi melhorando, e fêmur ainda ficou para se sarar e tal. De todo o cuidado que ela recebeu, depois de alguns anos, 1 ano e pouco, ela voltou a andar. Agora, detalhe.
A minha mãe nasceu no sul de Guiné. Nos nossos países, continente africano de forma geral, mesmo nas capitais, a condição de saúde pública é precária. Imagina no sul de Guiné, há 65 anos atrás. Então, a minha mãe passou por todo aquele sofrimento, arrebentada, mas graças a Deus, a poderosa mão do Senhor guardou a vida dela, porque ninguém acreditava, olhando para ela, ninguém acreditaria que essa menina sobreviveria. Mas ela sobreviveu para que nós hoje nascêssemos, eu em particular puder estar aqui e compartilhar essa história com vocês. Sabe por que a minha mãe está viva? Porque existe um propósito de Deus na vida dela. Ela hoje tem 80 e poucos anos, ainda está viva, mas não era para estar viva. Não era para eu estar aqui. Mas hoje eu estou aqui porque assim Deus permitiu para que eu viva um propósito de vida. Essa é a razão pela qual o nosso canal se chama Propósito de Vida Sem Opressão. Quando Deus tem um propósito na sua vida, não existe nenhuma circunstâncias humanas, circunstâncias espirituais, qualquer tipo de circunstâncias que pode mudar aquilo que Deus determinou na sua vida. Ok? Por isso que o propósito não pode ser por opressão, não pode ser por constrangimento, não pode ser por imposição. Ele é um propósito de Deus. É Deus que dá esse propósito e nós vivemos esse propósito com alegria. Apenas nós precisamos ser despertados, precisamos estar despertos de que nós temos um propósito a ser vivido e a ser cumprido para que a nossa vida tenha sentido e possa impactar outras pessoas, ok? Então, assim foi a vida da minha mãe. Foi atacada por esse crocodilo, praticamente dilacerado. Hoje, se você vê a minha mãe, só se ela mostrar sinais, cicatrizes, você consegue saber que foi atacado há 15 anos, aliás, há 65 anos atrás, com 15 anos de idade, por um crocodilo gigante. Só nas pernas dela, na coxa dela, você ainda tem marcas de dentes de crocodilo. Essa é a história da minha mãe. Agora eu vou falar um pouco da história do meu pai. O meu pai, ele é veterano de guerra. Guiné-Bissau, diferentemente de Brasil, que depois que a família real chegou aqui no Brasil, se instalaram, o próprio Dom Pedro II declarou independência do Brasil. No nosso país não foi assim. Nosso país português não queria largar aquilo. Era província ultramarina portuguesa, onde eles extraíam a riqueza deles para resolver o problema deles. Então, quem os caras acham que são para pedir independência? Então, eles não quiseram largar aquilo. Os nossos pais tiveram que ir para a guerra, para a guerrilha, lutar até aquela nação se tornar independente. Foi o caso de Guiné-Bissau, foi o caso de Portugal, foi o caso de Moçambique. Portugal não. Portugal atacava, na verdade, dominou aquelas regiões. É caso de Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, todos os países africanos que foram colônia de Portugal, como também aqueles que foram colônia da França, Inglaterra, muitos deles tiveram que passar por esse processo de luta, de guerra, de gente morrendo. O meu pai, muito jovem, então se alistou, foi para o exército, foi lutar. Então, mas eles iam lutar, iam para a guerra, consciente de que um dia ele vai para a batalha, pode não voltar. Como muitos de seus colegas, primos, familiares, vão para a guerra, aquele dia eles não voltam, eles tombam na batalha, são mortos. Todo dia eles lidam com isso. Então foi assim durante 11 anos de luta de libertação de Guiné-Bissau. A luta de libertação da guerrilha na Guiné-Bissau durou 11 anos, não 11 meses, não 11 semanas, 11 anos, mais de 10 anos. Vivendo, gente morrendo, gente levando tiro, gente sendo morto o tempo todo. Portugal contra Guiné-Bissau. Então, o meu pai foi para a guerra e ali, então, um dia desse, ele levou tiro no peito, saiu pelas costas. Todo mundo achou que ele morreu, foi carregado, foi levado, para lugar de tratamento intensivo. Nós estamos falando de lugar onde a medicina é precária, 65 anos, no sul da Guiné. Então foi levado para lá e, graças a Deus,
novamente, pela poderosa mão do Senhor, Deus agiu. Hoje eu entendo assim, eu sei que é Deus, mas naquela época nós não temos essa noção, até porque eles não eram cristãos, tá? Mas eu entendo que existe um propósito. Deus foi lá, com sua poderosa mão, sobre a vida do meu pai, e ele sobreviveu. Imagina levar tiro no peito, que raspou, passou pelo coração, quase perfurou o coração, e saiu do outro lado. Sobreviveu porque Deus tem um propósito na vida dele. Razão pela qual nós estamos aqui hoje. Eu e os meus irmãos, para que eu possa compartilhar essa história com vocês. Então, levou esse tiro, ficou um tempo afastado, o meu pai melhorou e voltou novamente para a guerrilha. E dessa vez era para ter levado um tiro na cabeça. O atirador mirou para dar um tiro na cabeça. E graças a Deus, Deus foi lá, protegeu e tiro atingiu na mão, arrancando o dedo anelar direito do meu pai. E novamente, o meu pai foi protegido por Deus, porque existia um propósito, aliás, existe um propósito, meu pai está vivo, ele está com 85 anos, ainda vivo, já cansado de idade, mas está lá, vivo. Vocês entenderam? Aqui que começou a minha história. Passando um tempo, o meu pai, saindo da sua casa onde ele morava para uma casa vizinha, tinha que passar por uma florestazinha, depois para passar para ir para a casa de amigos, e ali então, ele, surpreendentemente, sem esperar, foi atacado por um serpente que o picou na perna. Quando ele viu, sacudiu a perna, a serpente caiu lá na mata, e como era um serpente, continente africano, as cobras lá, as serpentes, são extremamente venenosas. Então, foi picado por uma cobra extremamente venenosa. Todo mundo supõe que seja um mamba negra. Ok? Porque não dá para pegar cobra lá para levar, vamos estudar se é mamba ou não. Mordeu, picou na perna do meu pai e ele sacudiu a perna, ele caiu na mata novamente. E ali o meu pai perdeu o sentido, começou a ficar inconsciente, caiu, liberando espuma na boca e tal. Foi levado imediatamente para um único cara ali que entendia desse tipo de... que lida com cura natural, com ervas, com raízes e tal. Levaram o meu pai para lá e ali então o meu pai foi submetido 1 dia, 2, 3 dias de tratamento. Não deu certo. Então meu pai foi dado como morto. E ali reuniu toda a família para dizer que não tinha mais o que fazer, porque um picada de serpente venenosa. Tudo que o camarada lá fez foi o último recurso que ele tinha. Fez aquilo que ele pôde, até aquilo que ele não podia, para salvar a vida do meu pai, e o meu pai não reagia, ali inconsciente por 2, 3 dias. Então deram o meu pai por morto. Mas eles seguraram mais um pouco para anunciar à família e tal, daquilo que está acontecendo, para depois começar a preparar o funeral. De repente, o meu pai desperta da inconsciência onde ele estava e começou a liberar todo aquele veneno para fora. Novamente, mais um milagre na vida do meu pai, para que ele possa viver, ter filhos, para que esses filhos tenham consciência de viver um propósito. Eles não eram cristãos. Hoje eu entendo que existe um propósito de Deus, Deus guardar a vida dos meus pais, para que nós estivéssemos aqui hoje, tá? Então, você vê a vida da minha mãe atacada por um crocodilo misteriosamente, de uma forma que não dá para explicar. Passou por todas as outras meninas que estavam ali tomando banho, diretamente atacou a minha mãe, dilacerando praticamente a sua perna, mas graças a Deus foi preservado a perna da minha mãe. Hoje o fêmur da minha mãe tudo tranquilo, mas ainda sobrou marcas. Aí, em todo esse contexto que começa então a minha vida. E os meus pais, depois que acabou a guerra, depois de 11 anos, a minha mãe, eles foram para a cidade onde nós nascemos.
Os meus irmãos mais velhos nasceram no sul, depois foram para a cidade. Nós nascemos lá, em Bissau, na cidade. E ali então começa a minha história. A minha história então, como começou a minha história como cristão? Primeiro, comecei a frequentar a igreja católica, que era próximo da minha casa. Vocês sabem, todos os países que foram colônia, de Portugal, da Espanha, da França, todos eles eram católicos tradicionalmente, porque os portugueses iam colonizar e levavam a igreja junta, para levar o cristianismo. Então, nesse contexto, que a maioria dos nossos países são católicos, tá? Então, ali comecei a frequentar a igreja católica, ali que meu primeiro conhecimento de espiritualidade, de aprender sobre Jesus, sobre Deus, e ali cresci, com 12 anos comecei na igreja católica, coroinha e tal, sempre na igreja, muito feliz ali e tal, até que depois da minha maturidade, inclusive eu estudei num colégio cristão, colégio católico interno, e por sinal, melhores colégios no meu país e muitos países do mundo são colégios católicos, porque eles têm esse monopólio. A igreja católica teve sempre tradição dessa área de educação. Existem congregações que são vocacionadas para a questão de educação. Então, a escola deles eram boas. Fiquei ali por 7 anos, 5 a 7 anos no colégio interno, estudando, até que, quando eu atingi maturidade, aquilo não falava mais comigo. Então, fiquei um tempo fora. O meu primeiro emprego é trabalhar num colégio católico, inclusive lá. E depois eu saí de lá, consegui vir para o Brasil. Como é que eu vim para o Brasil? É bom que eu dê ênfase nisso. Eu vim para o Brasil porque o Brasil tem uma cooperação educacional na área de cultura e educação com muitos países do mundo, especificamente países da África. Tem com a América Latina, com Europa, Ásia, Guiné-Bissau, África de forma geral, alguns países da África, de jovens virem estudar aqui no Brasil, aí voltar para ajudar o seu povo, a sua pátria, a sua nação. E do Brasil também sai gente aqui para estudar no Canadá, Estados Unidos, Europa, Ásia, até a África, inclusive. Eu falei até a África, não que seja menos do que outros países, ok? Porque a cooperação do Brasil foi muito tardio com esses países, tá? Então, ali eu vim para o Brasil, nessa cooperação, para estudar, me formar e voltar para ajudar a minha sociedade lá, tá? E acabei ficando, eu vim aqui, estudei ciências sociais, me formei especificamente em sociologia, ok? Minha formação são ciências sociais, todas ciências sociais, mas o meu foco é em sociologia. Depois que eu me formei, depois eu fui fazer mestrado, né? Eu não concluí e fui fazer pós-graduação, especificamente em gestão estratégica de pessoas. Então, essa é a minha especialização. Hoje eu sou professor, eu sou escritor. A minha especialização é trabalhar com desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, a minha formação inicial é sociologia aqui no Brasil, ciências sociais, especificamente sociologia, especialização em gestão estratégica de pessoas, e sou professor, sou escritor e também eu sou teólogo, formado pelo Instituto Presbiteriano de Ensino Teológico, tá? Me formei em teologia também, eu entendi que eu tenho esse chamado de ensino, de pregar a palavra de Deus, de ensinar as pessoas a palavra de Deus, eu tinha que me preparar. Então, também eu tenho formação em teologia. Por que eu estou falando tudo isso? O que tem de relevante nisso? Deus que nos capacita, Deus que me capacitou para isso. Mas eu estou citando isso para vocês entenderem, eu estou falando da minha história de vida, tá? Então, todo esse conhecimento, esse treinamento, essa capacitação nos equipou para a gente estar trazendo histórias aqui, trazendo fatos que nós
compartilhamos aqui com vocês sobre teologia, sobre história do cristianismo, sobre tudo que tem a ver com vida de ser humano, tudo que tem a ver com vida de cristão. Então, nós não começamos a fazer isso depois a procurar capacitação. Deus nos capacitou primeiro e temos autoridade. Está falando aquilo que nós falamos nesse canal chamado Propósito Sem Opressão, tá? Então, depois de tudo isso, gente, eu tive, então, encontro com Deus aqui no Brasil. Quando eu falo tive encontro, mas na Guiné, com a Igreja Católica, você não teve encontro. Não, é um outro ensino, um outro foco. A preocupação, às vezes, não é essa experiência pessoal da pessoa com Deus. Mas aqui que eu tive uma experiência pessoal. Experiência que eu posso dizer como nunca tive com Deus. E aí, então, pude começar a entender coisas espirituais. Coisas, verdades espirituais, o cristianismo verdadeiro. Então, assim, numa igreja, numa dessas igrejas onde eu comecei a frequentar, teve um encontro ali, então, num final de semana, eu tive essa experiência pessoal com Deus. A partir dali, a minha vida não foi mais a mesma. Coisas que eu valorizava no secular, parei, não valorizo mais. Muitos caminhos que eu seguia, coisas que eu dava muito valor, a partir desse momento não dava mais, não dou mais. Comecei a entender que eu nasci, não por acaso. Não nasci apenas porque tinha que nascer. Eu nasci porque assim Deus quis, Ele tem um plano, Ele tem um propósito e é necessário que eu viva esse propósito e que esse propósito se cumpra em mim para que eu possa agora levar outras coisas, esse mesmo propósito para outras pessoas, fazer com que as pessoas entendam que eles nasceram para viver um propósito. Inclusive, o meu livro chama Propósito de Vida e Cristianismo, ok? Muitos cristãos estão na igreja, estão na casa de Deus, trabalham, têm um coração muito bom, um coração abençoado, bem intencionados, vivem, trabalham, servem os irmãos, servem a comunidade, mas muito disso você fala, escreve para mim uma frase, qual o seu propósito específico, a grande maioria não sabe. Então, nós fazemos, mas nós não conhecemos nosso propósito de vida. E qual é o meu propósito? O meu propósito de vida é pregar a palavra de Deus através de ensino, escrita na casa de Deus. É despertar as pessoas para aquilo que eles têm de melhor em Deus, através do ensino e através da escrita. Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus e usar a escrita e tudo isso. Então, convido você que está me assistindo. Pensa, reflita nisso hoje. Qual é o seu propósito de vida? O que aconteceu no passado? Na minha vida, pude entender que acontecimentos com os meus pais, com a minha mãe, com o meu pai, da forma que Deus trabalhou até chegar aqui e me capacitar para que hoje eu possa compartilhar a palavra de Deus com vocês, foi um propósito de Deus, que está se cumprindo ainda. Não acabou aí. Tem muitas coisas ainda para acontecer. Então, nada acontece na nossa vida por acaso. Leia o nosso livro chamado Propósito de Vida e Cristianismo. Esse livro está na Amazon, ok? Você pode, através de e-book, você entra lá e coloca livro Propósito de Vida e Cristianismo. Então você vai poder entender como é que Deus nos chama, como é que situações do passado, do presente, a nossa vida no passado, até situações, circunstâncias que aparentemente são ruins, eles servem, Deus usa para moldar a nossa vida presente, para que nós possamos impactar pessoas mais para frente. Resumindo um pouco, essa é a minha história de vida, ok? Nasci num país chamado Guiné-Bissau, na África Ocidental. Vim de pais que tiveram histórias milagrosas. Só a mão poderosa de Deus podia trabalhar para trazer os meus pais de volta, para que nós pudéssemos nascer e estarmos aqui para transmitir, compartilhar e despertar pessoas sobre o seu propósito de vida.
essa é um pouco da minha história. Eu tentei resumir no máximo. Chegou aí 29 minutos, quase 30. Se eu for falar toda a minha história de vida, vai levar a 1 hora, 2 horas. Então eu tentei pensar e resumir aquilo que eu julguei que fosse interessante aqui para as pessoas que me assistem. Assista, ok? Escuta, muitas pessoas assistem um filme de 2 horas, de 4 horas, maratona, seriado aí de horas e horas, semanas e semanas, mas às vezes por ouvir o testemunho de vida é difícil. Então, assiste, dá um like aqui, e acompanha a nossa história, e dá um like, aperta o sininho, e dá ok, tá bom? Compartilhe essa história.